Bom dia, pessoal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês no canal, tá, a explicação do limite fundamental trigonométrico. Também vou apresentar para vocês aí um outro limite que é muito usado para calcular as derivadas das funções trigonométricas pela definição de limite, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e vamos logo para a explicação. Então, galera, hoje a gente vai resolver aqui esses dois limites, tá bom? E vamos começar pelo do limite de seno de x sobre x, que também é chamado de limite fundamental trigonométrico. E a partir dele, depois que a gente calcular ele, a gente calcula esse limite do cosseno de x menos 1 dividido por x, tá bom? Para a gente resolver ele, a gente vai precisar usar o círculo trigonométrico, tá bom? Então vamos fazer um desenho aqui do lado e vamos ver esse círculo aí para analisar essa situação. Tá? Então aqui a gente tem nosso círculo trigonométrico e a gente precisa, antes de começar a pensar no exercício, entender um pouco o que tem aqui, tá? Então aqui é o círculo trigonométrico, aqui o eixo na horizontal é da função cosseno, tá bom? O que está aqui na vertical é o do seno, e esse outro eixo aqui que também está na vertical e é tangente ao círculo trigonométrico é a tangente, tá bom? A gente vai precisar entender esses caras aí. Beleza. Então, a gente está interessado aqui só no primeiro quadrante, tá? Então, a gente vai estar analisando aqui apenas o intervalo de 0 até π sobre 2. Beleza? Vou pegar aqui um ângulo qualquer, θ, tá? Tá aqui. Aí, a partir desse ângulo, o que eu fiz? Eu tracei aqui, ó, um segmento de reta, ó, que tocou aqui nesse ponto da circunferência, tá bom? Aí, a partir disso, a gente já consegue calcular o nosso seno. Quem vai ser o seno desse ângulo? Vai ser justamente essa altura aqui, ó. Tá bom? Essa altura aqui, que é a mesma dessa altura bem aqui, medida no eixo dos senos, tá bom? Tá? Isso aqui se chama projeção, tá? Eu estou projetando essa altura aqui e calculando o seno desse ângulo, tá bom? Beleza. Outra coisa que vocês têm que entender que esse ângulo θ aqui, ele pode ser calculado como esse arco daqui, ó, até aqui, tá bom? Esse arco é o próprio θ, beleza? E como é que eu calculo a tangente? Eu vou prolongar aqui, tá? O mesmo segmento de reta que estava dentro do círculo trigonométrico, eu prolongo ele e vejo aonde ele intercepta o eixo da tangente. Aí a tangente vai ser essa altura aqui, ó, aqui de trás. Tá bom? Tendo essas informações agora aí, a gente pode chegar nas seguintes relações. Vocês vão perceber, ó, que esse tamaninho aqui, ó, esse primeiro do seno de θ, vou anotar aqui, o seno de θ, ele vai ser menor do que o próprio arco do θ, ó. Tá bom? Essa é a primeira informação que vocês têm que ter em mente. A segunda é, e por sua vez aqui o arco do ângulo, tá? Ele vai ser menor do que a medida da tangente do ângulo, tá? Ou seja, o θ vai ser menor que a tangente do θ, tá? Aí é dessas duas informações aqui que a gente utiliza para calcular aquele limite, tá? Vamos fazer aqui algumas análises deles e olhar para o nosso problema para a gente conseguir resolver. Tá, então o limite que a gente está interessado é desse cara aqui, ó. Seno de θ sobre θ, tá bom? Então vou usar essa primeira relação aqui para a gente chegar em alguma coisa, ó. Isso aqui, olha, vai implicar no seguinte. Se eu pegar essa inequação e dividir ambos os lados por θ, ó, vai ficar assim. Seno de θ sobre θ é menor que θ dividido por θ é 1, tá? Primeira informação. Agora, usando essa aqui, ó, antes de eu usar, eu vou substituir a tangente pela relação de seno e cosseno que ela tem. θ é menor que o seno de θ
sobre cosseno de θ, tá? Aí eu tenho que fazer aparecer também esse cara aqui, ó, seno de θ sobre θ. Aí o que eu faço? Eu vou multiplicar ambos os lados dessa equação por cosseno, então vai ficar θ, cosseno de θ é menor que o seno de θ. E agora eu vou dividir em ambos os lados por θ. Aí aqui vai ficar cosseno de θ é menor ou igual que seno de θ sobre θ. Beleza? Aí agora a gente tem duas relações aqui que a gente vai utilizar elas. É essa e essa aqui, tá? Vamos usar as duas ao mesmo tempo, a gente vai chegar nessa coisa aqui, ó. Que o cosseno de θ é menor que o seno de θ sobre θ, que por sua vez é menor que 1. Tá bom? Então a gente chegou nisso aqui. E agora que a gente chegou nisso, aqui a gente tem que usar um cara chamado teorema do confronto. Agora, quem é esse teorema do confronto? Então, está aqui o teorema do confronto. Ele diz o seguinte: sejam f, g e h, tá? Três funções, tais que a função f de x é menor ou igual que a g, que por sua vez vai ser menor ou igual que uma h, tá bom? Se eu tenho isso e acontece o seguinte, eu calculo o limite da f de x quando x tende a um ponto qualquer, é igual a L, e também calculo o mesmo limite com x tendendo também ao mesmo ponto, só que agora da função h, ou seja, da outra extremidade, e esse limite também da L, então o limite da função que está entre as duas aqui, ó, quando x tende ao mesmo ponto, tá? Também tem que ser L. Beleza? É a consequência. Aí o que, que acontece? Lá onde a gente está fazendo, a gente tem algo aqui, ó. A gente está aqui, tá? Aí, e é o que a gente vai fazer lá. Vamos calcular o limite desse e o limite desse. Se der igual, esse limite vai ter que ser o mesmo do limite desse cara aqui, tá bom? Beleza, vamos voltar lá. Então, ó, a fim de utilizar o teorema do confronto, a gente vai calcular o limite desse primeiro cara aqui, ó. O limite de cosseno de θ. Aí eu tenho que analisar o seguinte, o θ aqui, ó, ele vai ter que tender para o cara que eu estou interessado, tá bom? Vamos olhar lá no nosso limite. O limite que a gente calcular, ó, é o x tendendo a zero, tá bom? Então aí aqui a gente faz o θ tender a zero também. Tá? Calcular esse limite aqui é fácil, como o cosseno é uma função contínua, é o próprio valor da função. Então, o limite de cosseno de θ quando θ tende a zero é o cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. Tá bom? Agora a gente vai calcular o limite dessa última aqui, ó. Limite de 1 quando θ tende a zero. Aqui é o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante, tá bom? Então, o limite de 1 quando θ tende a zero é 1. E olha o que aconteceu. Os dois limites que eu calculei deram o mesmo número, 1 e 1. Tá bom? Então, pelo teorema do confronto, o limite desse cara aqui só tem uma resposta. O limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, é igual a 1. Tá bom? Então aqui a gente consegue resolver o nosso primeiro limite, tá? Que é o limite chamado limite fundamental trigonométrico, tá? Porque a gente precisa desse limite para calcular praticamente todas as derivadas e todos os limites que envolvem funções trigonométricas, tá bom? Beleza. Agora que a gente calculou esse, vamos para o segundo.
Do jeito que tá aqui não dá, tá? Porque eu tenho aqui o x tendendo a zero e tenho um zero no denominador. Eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer algo aqui que não faça o denominador ir para zero, tá bom? Então, para fazer isso daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever ele aqui embaixo. Vou tentar reescrever ele de uma forma que dê pra gente calcular o limite, tá bom? Tá? E aqui eu vou usar um artifício matemático que a gente sempre... que a gente usa com uma certa frequência aqui nos limites, que é o conjugado. Eu vou multiplicar pelo conjugado, é o cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1. Aí aqui ficou um produto notável, o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui embaixo ficou x cosseno de x mais 1, tá bom? Aí aqui, esse cara que apareceu aqui em cima, tá? Eu vou utilizar a identidade trigonométrica, tá bom? Vamos aqui olhar a identidade trigonométrica. Aqui, tá? Lá que a gente tem é o cosseno ao quadrado menos 1. Então, para eu fazer aparecer isso aqui, eu vou primeiro subtrair uma unidade de ambos os lados, e aí vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Agora eu vou subtrair o seno ao quadrado em ambos os lados, aí vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a menos seno ao quadrado de x, tá bom? Aí eu vou substituir lá na minha conta, então, isso aqui por menos seno ao quadrado de x. Vamos lá. Aqui, né? Vai ficar assim, ó. Menos seno ao quadrado de x sobre x cosseno de x mais 1. Tá bom? Aí a gente vai usar isso aqui para calcular o limite, tá? Porque aqui já apareceu seno ao quadrado de x, é a mesma coisa que seno vezes seno. Aí então eu vou ter um seno de x sobre o x, aí eu já posso usar o limite fundamental trigonométrico, tá bom? Vamos voltar lá no exercício. Tá? Então vai ficar assim, o limite de quando x tende a zero de menos seno ao quadrado de x sobre x cosseno de x mais 1, tá bom? Ou ainda, isso pode ser escrito assim, ó, menos limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite de seno de x sobre cosseno de x mais 1, quando x tende a zero, tá? Aí esses limites a gente já consegue calcular. Vou botar o sinal de menos aqui. Esse limite é o limite fundamental trigonométrico, tá? Ele é 1, vou colocar aqui, vezes. Esse limite aqui, percebe que no denominador não está dando mais zero, tá? Porque aqui quando eu aplicar o limite vai ficar cosseno de zero é 1 e aqui vai dar 2. 1 mais 1, 2. O problema, né, é que quando eu aplicar também o limite agora aqui no numerador, vai ficar seno de zero, e o seno de zero é zero, tá bom? Então vai acabar zerando todo esse limite aqui. E aí vai ficar menos 1 vezes zero, que é igual a zero, tá bom? Beleza? Então aí a gente termina os dois limites. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação, tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Falou!